não vai mais perambular pelas ruas, você não vai mais passar fome. Eu sou seu pai, eu vou lhe aconselhar. O amor que você não teve, eu vou te dar. Você tem um pai. Eu me lembro que a mãe Mercedes, que é a esposa do pastor Serapião, me tratou como uma filha. Seus filhos me abraçaram. Eu tomava café lá, eu almoçava lá. Ele me procurava, se preocupava comigo. E foi me dando os primeiros passos espirituais, me ensinando. Aí Deus me achou pouco, me colocou outro pai espiritual, que foi o pastor Arnóbio Tavares. Pastor Arnóbio. Ele cuidava também de mim. Ele viu o que eu não consegui ver. Ele disse, uma vez ele estava na igreja de Tabuleiro, ele era diretor do Leal. Ele morava lá, por trás da igreja, naquelas casas. Ele me chamou e disse, olha, Deus tem um grande plano na tua vida. E eu preciso cuidar de você. Ele já dirigia... A Nova Coab. A Nova Coab, ele era um presbítero. Ele era um presbítero e dirigia a Nova Coab. E ele tomava conta do Leal. E morava ali, próximo ao Leal mesmo, naquelas casas. Nas casas. Ele é a irmã Antônia. E ele cuidou de mim também. Quando o pastor Serapião não estava em casa, eu ia para a casa dele, ele me dava livros. Mas o interessante é que ele só me dava livro falando sobre o Espírito Santo. Dons espirituais. E quando foi uma vez, ele me deu 5 livros para me ler. Eu digo, esse pastor pensa que eu sou analfabeta, que não sei ler, não. Eu vou dizer, esse pastor, que eu não quero mais ler esse livro. Eu estou cansada de ler esses livros. E na hora que eu fui devolver os livros, que eu não queria mais ler, que eu li só 2, aí eram pequenos livros e pequenos conteúdos, mas muito profundo. Ele disse assim, não me devolva os 3, porque Deus vai te usar nos dons espirituais. Por isso que eu estou te dando, para você ler. E aquilo impactou meu coração. Eu digo, Deus tem alguma coisa com esses livros. E comecei a estudar os livros. E ele disse, busca a presença de Deus em oração, faça jejum, vá para as vigílias, porque Deus quer te usar na terra. É o cumprimento das promessas. E eu comecei a desenvolver o lado espiritual, sentir mais Deus perto de mim. Comecei a pregar com 15 dias de crente. Meu Deus do céu. O líder do Grupo da Paz, irmão Bernardes, sim. O líder do Grupo da Paz, irmão Bernardes, ele viu em mim o que não sei o que foi que ele viu. Mas eu, com 15 dias de crente, ele perguntou meu nome e disse, se prepare para dar uma palavra na rua aí. Você lembra a primeira mensagem que você deu? Lembro. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Meu Deus, como foi isso? 15 dias só de 15 crente. dias de crente. Eu lendo aqueles livros que o pastor me deu, e indo para as vigílias, Deus me deu uma unção tão grande, que não deu nem medo de pregar na rua. Eu comecei a pregar. Mas a minha experiência na rua, a primeira experiência na rua, foi uma experiência muito forte. Eu, com 16 anos, ia fazer 17 anos, quando eu estava pregando, e chegou um senhor que não gostava de crente e disse, olha, foi em Tabuleiro Novo isso, eu vou subir a minha rua e eu quero que vocês desliguem o som. Se eu voltar e alguém estiver pregando, é logo aqui perto da minha casa, ele dizia, e se alguém estiver pregando, a pessoa que estiver pregando vai morrer. Eu me lembro que eu tinha começado a pregar. Deus. Fazer aquele momentinho que eu tinha começado a pregar a palavra. E quando eu estava já no meio da pregação, ele voltou com a arma na mão e disse, agora você vai morrer comigo. Meu Deus. Aí eu pensei assim, eu já sofri tanto nessa vida, já vi numa vida de fracasso, agora estou numa felicidade dessa. O pastor disse que o céu é bom, então se é para morrer, eu vou morrer pregando. Não tenho nada a perder. Que perder. Os irmãos disseram que morrer é lucro. Então pronto. Quando eu comecei a pregar, continuar a pregar, ele veio com a arma na mão. E os irmãos começaram a orar e glorificar a Deus. E a arma não conseguiu. O gatilho? O gatilho não conseguiu. A arma não conseguiu pegar. Não disparou? Não disparou. Ele tentou? Tentou, mas não conseguiu. Glória a Deus. E ele caiu no chão, de joelho. Meu Deus. E começou a chorar, dizendo para os irmãos, eu não consigo sair do lugar. Meus pés não se movem.
As minhas pernas estão presas. Pelo amor de Aleluia. Deus, irmãos, me ajuda, eu estou passando mal. Eu creio. A igreja começou, os irmãos começaram a chorar. Naquele momento, eu vi que Deus estava na minha vida. Que todos os propósitos estavam ali. Ele estava cumprindo na minha vida quando ele disse que estava comigo. E eu disse, isso nunca me aconteceu, foi uma experiência muito forte. Meu Deus. Aí foi que eu criei ousadia. Não consegui mais parar de pregar. Aleluia. E dizer que Jesus era grande, que era poderoso. Nessa ousadia, com meus 17 anos, eu comecei a pregar em vários cantos. Várias congregações, ciclo de oração. Eu via Deus trabalhando na minha vida de uma forma tremenda. Eu não me importava mais se eu comesse ou não comesse. Conheci uma irmã. Essa irmã me acolheu. Era uma viúva sem nada, com 7 filhos. Essa viúva não tinha renda. Ela vendia milhos na feira. E eu tinha muita pena dela porque ela queria me dar o que ela não podia. E muitas vezes ela me chamava para a casa dela. Eu dizia, não, eu vou para a casa do meu pai, pastor Serapião. Mas ela me tratava com tanto amor que muitas vezes eu dormia na casa dela. E ela disse, olha, ela cantava no Cântico Celeste. Ela disse, você pode ir para o culto comigo, vir aqui me buscar para a gente ir para o culto junto? Eu digo, posso. Num desses cultos, foi um culto de Ano Novo. Eu tinha 17 anos e alguns meses ia fazer 18 anos. E já não estava mais na rua porque tinha onde dormir. Uhum. Eu agora tinha 3 casas Para escolher. para escolher. Pastor Arnóbio, pastor Serapião e a agora a viúva. irmã, a viúva. A viúva. Deus disse, tu não tem nenhum, agora vai ter 3. E eu tinha 3 casas para dormir e tinha 3 casas para comer. Então eu revezava, para ninguém ficar com raiva de eu comer na casa de um, de eu comer na casa de outro. Tudo isso porque eu aceitei Jesus. Já pensou? Aí seu pai desapareceu. E nesse culto que eu fui com ela, Deus falou comigo neste culto, dizendo assim, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo em meu nome e vos será feito. Não era mais o pastor Solon, era o pastor Clodoaldo. E Deus usava ali na palavra dizendo isso. Era um culto de Ano Novo. E eu chorava porque eu estava muito fiel a Deus, como eu sempre tive. Sempre fiz questão de obedecer ao Espírito de Deus. E eu me alegrava, eu chorava no culto. Já batizada com o Espírito Santo. Jesus me batizou com 20 dias com o Espírito Santo. Com 15 dias você começou a pregar. Com 20 dias Mais ele me batizou. 5 dias tu Ele estava me batizada batizada com o Espírito Santo. Meu Deus, Me batizou como no foi culto de lindo. doutrina. Ele sabia que eu precisava. Meu Deus do céu. Então, eu estava nesse culto, comecei a me alegrar a Deus, porque eu ouvia a voz de Deus. Eu chorava demais quando eu ouvia a voz de Deus. Isso foi um culto de fim de ano. Culto de fim de ano. Eu tinha ganhado uma roupa nova, dessa viúva aí. Sim. Ela vendeu milho nesse dia, Deus abençoou ela. E ela comprou roupa para os filhos dela e comprou para mim também. Eu estava muito feliz, porque eu estava de roupa nova e sapato novo. Que não acontecia isso Isso. desde que você saiu da casa da sua casa. Sim, Com 15, 16 anos, rompeu o ano com a mesma roupa que passava o dia. isso. Com as 5 roupas que eu ganhei dos irmãos, né? Aí eu sempre Revezava. revezava. Mas nesse dia eu ganhei roupa nova. Eu pude escolher a roupa na loja.